Ora, boa tarde. Vamos dar início agora à terceira sessão. Vamos começar agora aqui com a arquiteta Catarina Pinto, que vai-vos mostrar uma casa um bocadinho diferente. Vou-lhe passar a palavra. Obrigada. Então, fala aqui para o microfone, não é? Sim. Então, boa tarde a todos. Obrigada uma vez mais pelo convite. O ano passado apresentei este projeto também. Na altura estava em fase de projeto. Neste momento ainda não está em construção, mas tem o licenciamento aprovado e as especialidades em curso. E espero depois vir futuramente apresentar a obra concluída. É uma moradia na zona de Salir do Porto, com 157 metros quadrados, em que o cliente nos pediu especificamente uma construção com materiais naturais, uma casa com permeabilidade ao vapor d'água, podemos dizer uma casa que respira, que não tem condensações, e também que fosse certificada Passive House. O nosso ateliê é especialista na parte da construção natural, mas não tem a especialidade do cálculo da Passive House, e nesse sentido contactámos a HomeGrid para nos assistir no cálculo. Isto é uma imagem um esquema de um render da moradia. Podem ver o que eu vou explicar mais à frente, mas no render vê-se os envidraçados maioritariamente voltados a sul, e uma particularidade que queríamos tirar proveito de vegetação de folha caduca nessa área a sul, com estas pérgolas, para nos fazerem sombreamento no verão e no inverno termos o máximo de ganhos possível. Aqui uma outra imagem que podem ver, portanto, o aproveitamento de grandes envidraçados a sul e o tal sombreamento que se pretende. E aqui, por contraste, a fachada norte, que está abrigada mais dos ventos e tem pequenos vãos para a parte da iluminação e da ventilação. Aquele central, portanto, é uma porta de entrada que dá para um átrio, para depois ao interior da casa. A nível da planta, portanto, é uma casa pequenina, compacta, de um piso, com 2 quartos em suíte. Temos aqui as janelas voltadas a sul, que posso agora já referir aqui um facto que em projeto fomos aconselhados a pôr janelas de batente, porque depois a nível do teste de estanquicidade ao ar tem um comportamento melhor, apesar de inicialmente não ser o pedido pelo cliente, acabou por se chegar a esta solução de compromisso pela estanquicidade, para melhorar. Aqui uma vista geral. O lote é bem compacto e tinha uma área de cedência pública, portanto ficámos assim um bocadinho limitados, mas conseguimos encaixar o pedido do cliente. Portanto, o sistema construtivo vai ser com blocos da EcoCocoon, que são blocos pré-fabricados em palha. Eu trouxe aqui um exemplo, uma amostra, que depois, se quiserem, podem vir mexer nela, não há problema. E esta imagem é mais para ilustrar aquilo que podem esperar em obra. No fundo, é um sistema que em obra depois é rápido, porque vem com um manual de instruções para montar, vem pré-fabricado. Não tem que ser com painéis standard, obrigatoriamente sempre iguais. Portanto, em fábrica é feito de acordo com o projeto de arquitetura e com os vãos que se querem fazer, mas depois chega a obra pronto para seguir fielmente a arquitetura desenhada, e depois a construção é montada assim e de certa forma é rápida. Trouxe esta imagem só como um exemplo de uma casa destas, um dia que a outra que eu vos estou a apresentar esteja pronta, o que é que ela pode ser, utilizando, por exemplo, rebocos de barro pelo interior, que é um dos materiais que eu mais trabalho. Portanto, é bastante a cal pelo exterior para resistir, portanto, às intempéries, e o barro pela qualidade do ar interior, e porque estamos a falar de um material que não tem energia incorporada na sua produção, não tem muito residual, porque não sendo cozido, sendo cru, é um material que tem pouco carbono. Para além disso, também melhora a qualidade do ar interior. Se faz uma certa filtração, uma certa regulação da umidade do ar interior, e, portanto, também não há condensação nestas paredes, uma vez que ela é sempre permeável até ao seu lado exterior. Temos de ter o cuidado de fazer este cálculo do SD de maneira a que ela seja permeável de dentro para fora, para não haver nada a bloquear. E, no fundo, se houvesse algum erro nesta parte da construção, estaríamos ali mediante uma situação que poderia gerar uma condensação, como em qualquer outra construção. Portanto, isto é física da construção, mas neste tipo de materiais ainda é preciso prestar mais atenção a isso e tirar partido da boa qualidade do ar interior que se consegue. Depois, esta parte aqui já é o capítulo da HomeGrid, que nos fez o cálculo. Eu vou tentar aqui apresentar um bocadinho.
Nós, como vocês sabem, pronto, são definidos critérios. Tínhamos aqui um critério de 15 para o aquecimento do espaço e de 20 para o arrefecimento e, portanto, mediante o nosso cálculo, estamos bem abaixo dos 15, estamos nos 8 e para o arrefecimento estamos nos 5, portanto, abaixo dos 20. Aqui as envolventes tratadas, como vocês provavelmente se calhar conhecerão melhor do que eu, a envolvente opaca, a cobertura, portanto, tudo estudado, isto de facto foi com a assistência da HomeGrid, aqui a do pavimento e os envidraçados. E vamos passar então agora aos pormenores construtivos. Aqui está um pormenor construtivo a tentar explicar um bocadinho do que é a parede. Portanto, a parede, como eu já disse, é constituída por blocos como este que vem aqui. Portanto, este é uma amostra, atenção, não pensem que é deste tamanho, isto agora podia induzir-vos em erro. Portanto, ele vem como viram ali nas outras imagens, logo feita à altura total da construção e por módulos que são sensivelmente 80 para manter a componente estrutural, porque os módulos são estruturais, isolamento térmico, pronto, e a superfície de parede em si para os acabamentos. Então, nesta parede, no caso específico, temos aqui espessuras de 25 mm de reboco interior, depois temos um painel, escolhemos o de 30 cm, e depois temos aqui, pelo lado exterior, vai levar uma membrana para fazer a estanquicidade ao ar e, por sua vez, um painel de fibra de madeira que depois pode receber o acabamento mineral por cima. Portanto, funciona como fachada e o aspecto final vai ser uma fachada rebocada, um reboco mineral. E, portanto, aqui a nível do cálculo, com as espessuras aqui indicadas, e eu se calhar vou salientar o valor lambda do painel, que é 0.065, portanto, muito isolante termicamente, e estando a falar de 30 cm, portanto, temos uma performance ótima para ajustar a uma casa Passive House. Temos também o painel, que no caso é da Steico, que tem 0.048, pronto, ainda tem uma performance um bocadinho melhorada em função do painel, mas a combinação dos dois dá-nos uma alta performance térmica, sendo que, portanto, também ajuda a que não haja nem as pontes térmicas e que haja a estanquicidade ao ar. Portanto, o sistema está estudado, está ensaiado nesse sentido. E, portanto, o valor U da parede totalizou 0.164. Aqui mais uma imagem da parede, só para relembrar como é que ela é. Penso que isto ainda é uma coisa nova em Portugal, por isso é que eu trouxe mais imagens destas para verem que é uma realidade possível. Eu já trabalho com isto há muitos anos. Comecei inicialmente por trabalhar sem ser com os painéis, mas mesmo com fardos de palha, mas o critério da qualidade, da homogeneidade, da compactação tem que ser muito rigoroso e não existe essa máquina que providencia o fardo como um material de construção ainda. Se alguém aqui quiser promover uma indústria que forneça isso com o critério bom para construir, seria muito bom, porque passávamos a ter um material certificado e com critérios de qualidade sempre homogéneos para podermos construir. Como isso se torna mais difícil, por acaso faço aqui um paralelismo. Na Alemanha, atenção que existem fardos de palha certificados, mas também estamos um bocadinho longe e, portanto, para me facilitar a vida, para facilitar a vida de quem constrói, para facilitar a vida de outros colegas arquitetos que queiram trabalhar com este material, mesmo não sendo especialistas nesta técnica, vem este sistema pré-fabricado que depois se assemelha a uma obra de construção em madeira. Portanto, uma empresa que tenha capacidade construtiva com madeira seguramente achará este sistema fácil. Depois, a nível da cobertura, isto também por aconselhamento da HomeGrid, começou-se por falar aqui de umas espessuras e de uma lã mineral para a cobertura, mas acabámos por também escolher a solução da Steico, que se baseia em fibras de madeira naturais também, e, portanto, o valor preconizado foi 20 cm de espessura aqui entre a estrutura de madeira, portanto, uma lã flexível, mas à base de madeira, e depois um painel rígido, que é este que vem aqui, com 6 cm de espessura. Portanto, e obteve-se um valor de U de 0,151. Depois, a nível do pavimento, temos uma laje de betão elevada. Aqui é que não estamos a usar o material natural, mas por opção tenho feito os projetos assim, porque também
A nível de atividade sísmica, temos uma boa base estável e depois daí para cima temos uma casa natural. Portanto, nós também temos que usar os materiais quando a sua técnica é mesmo mais a tecnologia apropriada, reduzindo o seu consumo ao máximo, mas portanto, também só para não verem que não posso dizer que nunca utilizo o betão ou o cimento, aqui temos a base com o betão. O que é que eu queria chamar aqui a atenção? Porque eu, numa fase inicial de reunião com a Homegrid, achei que o valor U estava um bocadinho alto. E eles explicaram que, neste caso, é um win-win, porque temos que acertar um valor que no inverno esteja bom, mas, neste caso, esta laje com muita inércia térmica está-nos a ajudar, no verão, a fazer uma espécie de buffer por onde se pode dissipar algum calor eventual que possa acumular dentro da casa, e por isso não era interessante ter um isolamento térmico muito elevado e um valor de U muito elevado. E, portanto, este foi o otimizado entre as duas estações de verão e de inverno. Depois houve aqui outra melhoria que a Homegrid nos propôs. O cliente tinha esta ideia que gostava de ter um mini pátio interior a céu aberto, que serviria de iluminação natural e de ventilação natural, que é este quadradinho que vem aqui. Mas isso também nos prejudicava muito no resultado para o cálculo da passive house. Passávamos a ter muitos mais metros quadrados de pele exterior, de envolvente exterior, e, portanto, conseguiu-se essa otimização com a sugestão que nos fizeram de colocar uma claraboia da Velux, no caso, sendo que assim já não temos as paredes de envolvente exterior, já é tudo interior, e na mesma, portanto, o utilizador terá que ter o cuidado no verão de levantar a claraboia e utilizá-la como ele está motivado para isso. Ele quer usar a casa de uma forma muito inteligente, é uma pessoa também muito empenhada e presente no projeto, na fase de projeto, portanto ele também pensa que será um utilizador cuidadoso da casa e, portanto, no verão a ideia é que esteja aberta para ventilar e, portanto, para também dissipar o ar quente por ali. Aqui este slide é para me lembrar também que uma das coisas interessantes também foi otimizar as palas para a melhor dimensão. Nós tínhamos uma varanda coberta que fazia com que a pala fosse demasiado longa e, portanto, não tínhamos ganho neste quarto, que é aquele que aparece ali, não tínhamos ganhos solares da fase durante o inverno. E então tentou-se chegar um bocadinho a parede à frente e otimizar ali uma medida para que os ganhos no verão, para que não haja ganhos no verão e para que no inverno a gente consiga ter alguns ganhos. Portanto, e foi otimizada para 1,20 m. Isso foi um ajuste de projeto de arquitetura que fizemos mediante o cálculo. Aqui podem ver o que se pretende também criar a nível do sombreamento. Portanto, penso que não é muito irreal, se ele também mantiver bem as plantas. Temos vinhas, temos bastantes plantas que funcionam bem, com muita folhagem na altura do verão. Portanto, consideramos que temos aqui zonas sombreadas a nível de vegetação e depois no inverno temos então estes vidros expostos ao sol. Pronto, penso que disse mais ou menos tudo o que eu queria. Se calhar se tiverem algumas questões e também, pronto, eu queria dizer que da mesma maneira que a Homegrid me assistiu neste caso como parceira para me ajudar a calcular e a desenhar este projeto, eu também estou disponível, sendo a minha especialidade a construção natural, para ajudar outros colegas que precisem desta especialidade e tenho muito gosto nisso também. Obrigada. Questões? Se tiver alguma questão a colocar. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Usando este método construtivo, como é que funciona a parte das fundações? Ou melhor, temos a laje em betão, as fundações serão em betão também, mas existe depois alguma continuação de pilares que continuem para o edifício ou não? Obrigada pela pergunta, porque se calhar é uma pergunta que é geral para toda a gente. Eu se calhar não expliquei bem que o painel é estrutural, ou seja, nós temos a laje, que depois, portanto, tem que resistir às cargas que vão ser colocadas daí para cima, mas eu vou rodar aqui ligeiramente, vocês podem ver que a secção estrutural de madeira é bastante grande e, portanto, o que se pretende é que os painéis sejam logo autoportantes da estrutura da cobertura. Eventualmente, se existir um vão muito grande, depois não quer dizer que não existam mais alguma estrutura secundária em madeira no interior,
mas a nível perimetral o painel vem calculado de fábrica para ser logo a solução estrutural, mediante as cargas, que pode ser um piso, 2 pisos, até 3 pisos, neste momento é o que está a ser feito, e também, no nosso caso português, portanto, também com a atenção à parte sísmica, a responder ao cálculo sísmico. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Percebi que a parte estrutural das paredes, não é? Os telhados também podem ser feitos e pode ser feito também a base, em vez de ser laje, ser tudo feito com o mesmo sistema. Obrigada. Também é uma pergunta boa que eu penso que é boa para todos. Na verdade, no sistema em que desenhámos este projeto, da EcoCocoon, é apenas para paredes exteriores, porque para interiores não faz sentido, são isoladas termicamente e grossas, não faria sentido. Portanto, é um material exclusivamente para paredes exteriores, porque a nível do desenvolvimento do produto, dos ensaios e tudo isso, não foi nem calculado nem ensaiado para ser aplicado em tetos e em piso. Portanto, a fábrica desaconselha logo essa utilização. Se recuarmos no tempo à história que eu estava a contar antes, que há 10 anos atrás eu fazia construção com fardos de palha, aí sim, dependendo de como é que estamos a desenhar a nossa estrutura, portanto podemos, por exemplo, ter uma estrutura de madeira que tenha uma secção que a gente consegue logo pelo meio encaixar a espessura do fardo com 36 e ficamos com um telhado super isolado termicamente. A nível de pavimento, sou sincera, eu já vi muitas casas com esta técnica a nível europeu, em muitos países, e o pavimento eu nunca vi. Portanto, mesmo em obras que eu participei, onde tivemos a construir com palha já, e como digo, há 10 anos ou mais, por exemplo, um dos sistemas que eles usavam muito para isolar o pavimento era o foam glass, que eu já vi que está aqui uma empresa também, há uns anos também não havia este material em Portugal, mas já vi que está aqui uma empresa. Pronto, penso que respondi mais ou menos a esta pergunta. Portanto, só para dizer que a nível das coberturas, a ideia depois, por exemplo, neste caso, escolhemos o Steico Flex, que é à base de fibra de madeira, podem escolher cortiça, podem desenhar uma cobertura como entenderem dentro das coberturas que sejam mais tradicionais em Portugal. Mais alguma questão? Então, muito obrigado aqui à arquiteta Catarina. Vamos passar para outra apresentação. Obrigada. Quero fazer uma pergunta ainda, que é pertinente para todos. É que é muito pertinente para toda a gente, peço desculpa. Desculpa, só lembrei a pergunta agora. É madeira e palha. Como fica isso para uma prevenção de incêndio, por exemplo? Esta é uma pergunta muito boa e por isso é que eu disse que se calhar era melhor colocá-la a nível público, porque eu sei que é uma questão geral. A nível dos ensaios em laboratórios de engenharia civil, há ensaios feitos pelo mundo inteiro com este sistema. Inclusivamente em 2017 eu testei no ITECOS, acho que também está aqui uma banca do ITECOS, portanto eles podem corroborar a minha explicação, em que pusemos também na câmara de incêndio e, portanto, desligámos o teste ao final de 2 horas, porque cada 15 minutos custava 750 € e nós, o máximo que precisaríamos eram de 2 horas. Isto para vos explicar a razão, porque é um bocadinho como as listas telefónicas. Se tivermos folhas de papel soltas, elas ardem, mas se a lista telefónica estiver completamente fechada, não há oxigênio no interior. Daí que a qualidade do material que estamos a falar para construir não é uma brincadeira com palha, não são os 3 porquinhos, é um material feito, homologado, homogeneizado, com a compactação certa. Se vocês virem, temos ali uma superfície homogénea em que não há oxigênio no interior e, portanto, a performance ao fogo. Ainda assim, também por cima do painel, obviamente, temos sempre os rebocos minerais de acabamento que depois também ainda contribuem para a performance melhorada. Tá bom? Obrigada também.